Então, da mesma forma que a gente tem como valores verdade, sabe, solidariedade, altruísmo, a gente tem que olhar a sustentabilidade dessa forma. Então, tudo que eu for olhar, eu posso colocar essa lente, sabe, da sustentabilidade e fazer essa minha análise, se isso, o que está certo ou não, o que combina daí com sustentabilidade ou não. Então, eu posso pegar vários temas e tudo que está ligado à sobrevivência do ser humano na Terra tem a ver com sustentabilidade. Então, quando a gente coloca esse óculos, a gente começa a pensar assim, num tema, por exemplo, que a gente está pensando muito e discutindo muito agora, que é desigualdade social, né? Então, quando eu olho para a desigualdade social e vejo e penso, né, na humanidade sobrevivendo por mais tempo aqui no planeta, será que isso é viável? A gente ter esse abismo entre pessoas que têm muito e gastam 7 planetas e outras pessoas que vivem com, sei lá, menos de US$ 2 por dia, ou menos ainda, né? Que agora o dólar está tão alto que essa conta vai até mudar, assim. Então, o quanto isso, né? O quanto esse desequilíbrio prejudica a sobrevivência da própria humanidade. E aí a gente vê fatores como o que a gente está enxergando agora, né? É lógico que o que a gente está vivendo agora não é em função da desigualdade, a desigualdade ela é sempre uma consequência de várias outras coisas que a gente foi fazendo, mas a gente está vendo de uma forma muito mais gritante, né? Quantas vidas se perdem por conta de não ter saneamento, não ter condição de se manter, por exemplo, em isolamento, né? As pessoas não têm não tem a menor condição, não tem um cômodo por pessoa, não tem uma série de coisas que vão prejudicando essa sobrevivência da humanidade, né? A desigualdade, por exemplo, ela torna, né, assim, é, quando você olha para a primeira infância, você vê que essa desigualdade ela começa na barriga da mãe. Então, assim, uma mãe que não tem condição de fazer pré-natal, ela já está prejudicando o desenvolvimento de várias inteligências do seu bebê. Então, a desigualdade ela é tão cruel, né, que a gente não consegue nem tirar essa diferença depois. Então, você pega, por exemplo, os jovens que eu trabalho, né? Eles têm 15, 16 anos, tem um jovem aqui, acho que é Ryan, né, de 15 anos. Se ele teve um sofrimento ali na infância dele, se a mãe dele passou dificuldade, por exemplo, teve períodos de fome, se ela não pôde fazer um pré-natal, se ela, sabe, tinha que trabalhar duro, nervosa, não podia descansar o quanto ela precisava, várias questões, ele já tem um prejuízo quando ele nasce. Então, não adianta eu pegar esse menino aos 15, 16 anos, ir lá na escola, tentar fazer um monte de coisa com ele não vai ter a mesma resposta que um outro jovem que teve tudo de uma forma plena, sabe? Durante a infância, que é o momento mais importante de você formar uma pessoa, seja em todas as inteligências dela, emocional, sabe? Motora, e, né? Socioemocional, uma série de questões, quanto na questão de valores. Então, o que a gente traz, muito do que a gente traz, assim, a maior parte, ela é formada dentro desse período de 0 a 3 anos e um pouquinho mais de 3 a 6 anos. Então, a desigualdade ela é muito cruel por isso, porque mesmo que você depois faça inúmeros programas, investimentos, que é o que as empresas mais fazem, por exemplo, elas investem muito mais em adolescentes e ao invés de investir na primeira infância, né? Você tem um impacto muito menor. Você não consegue tirar essa desigualdade que, sabe, que começou lá no período da pré-infância. Então, assim, a sustentabilidade está em tudo isso, né? A gente pode ter esse olhar da sustentabilidade, né? Aplicar esse valor humano em qualquer área do conhecimento, da nossa vida, qualquer área de atividade de empresa. E aí não sei se tem alguma pergunta mais específica sobre É, isso, sobre sustentabilidade. Assim.
Eu consegui fazer a poll, né, a enquete, e aí eu vou. Tem mais 5 pessoas para responder. Gente, se vocês conseguirem responder rapidinho, eu vou dar mais uns minutinhos, um minutinho. Eu fiz a pergunta, né? A gente tem uma média de idade, eu vou compartilhar com vocês. Mas eu descobri que tem bastante gente que são poucas pessoas que sabem de fato o que é sustentabilidade, mas a grande maioria acha que sabe, não tem aquela certeza. Então acho que é bom a gente dar uma definida aí, colocar as coisinhas. Eu perguntei também pro pessoal como é que tá a relação deles, a relação, né? Como eles sentem em relação à carreira por causa da pandemia. Então eu vou compartilhar os dados com você. Gente, eu vou dar mais uns segundinhos para quem não respondeu ainda conseguir responder. Então, e já eu vou fechar. Então, vou dar 5h25, tá? Tem mais um minutinho para responder. Dani, eu queria saber de você. Ai, perdão, Patrícia, pode falar? Eu queria só, já que ela né, falou da pergunta, eu tenho uma pergunta que, na verdade, é uma angústia, pode ser? Uma angústia profissional. Quando eu vou trabalhar, eu hoje, como eu falei por cima, né, eu faço um trabalho de educação empreendedora. Porque, como eu te expliquei, a nossa profissão no Brasil, ela tem um histórico de formação tanto quanto controverso, enfim. Controverso eu digo muito ideológico e pouco prático, etc. Enfim, é uma longa conversa, mas é quase, quando eu falo assim, o psicólogo, por exemplo, quando ele vai montar uma clínica de psicologia, sei lá, vamos pensar assim, ele não imagina que ele está sendo um dono de negócio ao montar uma clínica de psicologia, o que é uma coisa muito louca. Então, isso em si já é uma questão, não é só da psicologia, mas é de quase todos os profissionais. A gente tem esse déficit de formação. Então, a gente tem uma lei de 2011 que fala é necessário ter no MEC mandando, né? Necessário ter na grade disciplinas sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre administração, enfim, todo esse universo, né? E não, isso não existe. Eu formei em 2010, então não peguei de qualquer forma essa lei, mas o pessoal de agora, que são os meus alunos, dizem que não tem. E quando tem essa disciplina, é uma disciplina online, descontextualizada, que não tem nada com nada. Legal. Eu entrei nesse universo por necessidade, tá? Eu tinha uma média, assim, dos meus 40 pacientes, 30 e poucos pacientes em São Paulo na época. Eu tô em Goiânia agora, mas na época eu estava em São Paulo, isso em 2014. Aí, de repente, eu tinha 16. Aí eu me vi diante do primeiro nível de sustentabilidade, que é a financeira. Eu olhei e falei, ei, o que está acontecendo aqui? Né? Então, pera, eu não consigo esse giro, esse fluxo. E aí eu entendi que era problema meu arranjar esse fluxo. E aí tem toda uma questão, né? Então, eu queria que você trouxesse os níveis de sustentabilidade. Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, no senso comum, eu vejo muito todo mundo falando do tal do selo verde, entendeu? Eu vejo todo mundo falando da coisa de shampoo em barra, tá? Mas aí eu queria que você explorasse um pouco mais. Tem uma forma assim de responder a tua pergunta que eu acho que dá para responder várias aqui. Então, assim, um critério importante para a gente entender sustentabilidade é o critério da visão sistêmica. Então, tudo está interligado a tudo. Eu tenho alguns posts antigos que eu explico isso. Eu fiz no começo do ano de novo essa contextualização, sabe? O que é sustentabilidade? Então, primeiro, a gente tem que entender que tudo está interligado. Então, quando a gente põe o olhar da sustentabilidade em alguma coisa, a gente tem que ter uma visão integrada, né? Então, a gente fala muito de interdependência. Tem que ter uma visão de longo prazo. E o que você falou do financeiro, né? São os 3 pilares, assim. É como se fosse um banquinho, né? A sustentabilidade está aqui, tem 3 perninhas. O financeiro tem que estar equilibrado, que é o econômico, com o ambiental e o social, né? Então, como é que eu equilibro essas 3 perninhas? Para eu não fazer uma perninha maior que a outra, por exemplo. Esse é o grande desafio da sustentabilidade, é por isso que ele se aplica a todas as atividades, né? E o empreendedorismo que você está falando é é uma das grandes apostas para essa grande questão que a gente está tendo agora dentro da pandemia, e a gente já vinha discutindo muito isso como uma saída para a falta de emprego, para a falta de oportunidade. E isso se vocês forem pesquisar nos últimos fóruns econômicos mundiais, né,
que é onde se discutem as grandes questões com os grandes empresários, com os grandes pensadores, vocês vão ver que está lá. A gente já esperava por um cenário futuro que a gente chama de ambiente VUCA, que é, a gente vê, é tudo muito ambíguo, né? Tem os dois lados, então eu não sei qual que eu vou. É um ambiente, é uma, assim, uma realidade complexa, que é o que a gente está vivendo. Não tem uma solução para a gente atacar essa crise, nem a crise da saúde, no caso, da pandemia. Como é que eu faço? É só pôr a máscara? Não. É isso, 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 isso. É um monte de coisa, é complexo. É um ambiente incerto, então agora a gente está mergulhado no VUCA, né? E é volátil ao mesmo tempo. As coisas mudam muito rápido. Então, essa incerteza, tudo isso está trazendo toda essa ansiedade para a gente, porque a gente não está, assim, a maior parte das pessoas não está preparado para isso, né? Algumas pessoas estão mais, mas vão sofrer também consequências. E outras, enfim, vão ficar bem um tempo, vai, né? 8 bilhões de pessoas quase. Então, como é que a gente vai falar que uma solução vai atender 7, 8 bilhões de pessoas, né? Então é muito complexo. Então tudo isso também tá ligado com sustentabilidade, porque é muito difícil quando a gente chega numa empresa, por exemplo, e aí a gente vai construir com ela, né, essa estratégia para ela equilibrar esses pezinhos do banquinho, entende? Porque, às vezes, por um lado, tem o acionista pressionando que ele quer o lucro dele. Por outro lado, tem o consumidor pressionando que ele quer ser bem atendido, ele quer qualidade do produto, ele começa a cobrar também que ele não quer comprar um produto que venha de uma produção escrava, de uma produção que polui e tarará. Então, tem uma série de pressões que aquela empresa enfrenta e o desafio é como a gente chega nesse equilíbrio, né? E aí, assim, tem várias linhas de pensamento. Eu sou meio ativista, eu acho que a gente tem que fazer força para a gente entender que ao invés de uma empresa lucrar 35% e a gente ter agora, nesse instante, por exemplo, 40 bilhões de pessoas que não sabem o que vão comer amanhã, né? Talvez seja melhor a empresa lucrar 5%, que o sócio vai continuar tendo conforto, toda a condição, né, de conforto e tudo, mas ele vai poder proporcionar conforto para muito mais gente, dividindo isso, dividindo com o mercado, isso é muito difícil de se falar com pessoas. Você é psicóloga, você entende o que é pessoa. Eu ia comentar, eu não disse, mas eu estou num MBA de gestão de processos e projetos. Eu sou a única psicóloga da turma, só tem engenheiro e TI. Eu sou ET da sala e eu causo, né? Porque aí o professor começou, né? Ah, não, aqui a gente vai aprender sobre pessoas, processos e resultados. Aí ele perguntando, quem entende de processo? Aí os engenheiros. Quem entende de resultado? Aí os marqueteiros. Quem entende de pessoas? Eu só levantei a mão. Então, e o professor, ele ficou feliz, né? Que pelo menos tem alguém ali. Mas esse ponto que você tocou, da dificuldade da educação, é um ponto relevante. Tanto a educação corporativa, quanto a educação, sabe? Eu falar com meu pai que o coronavírus não é uma questão de opinião, é um pouco confuso. E aí a gente fica com essa questão. E aí eu só queria perguntar se você já ouviu falar da fluxonomia 4D, que eu acho que caminha, sei lá, da Lala. Eu não conheço tanto, estou começando a conhecer essas coisas agora. Caminha, né? Mas ela tem uma pegada mais espiritual, que também é uma... eu percebi. Que também, eu faço parte de um grupo de estudo que chama Gaia Journey, que é a Jornada Gaia. Legal. E ele também tem um pouco essa pegada, ele não chama de fluxonomia, porque ela equilibra o banquinho em 4 pernas, na verdade, a Lala, né? E eu vi uma apresentação dela aqui na PUC e tudo, mas não me atraiu muito, sabe? Não me apaixonei muito. E acompanhei, tenho ela assim no Instagram, tudo, algumas pessoas que se relacionam. Mas é isso, eu acho que a pegada dela tem essa profundidade de ir pro espiritual também. Uhum. E eu vou mais na linha do Otto Scharmer, que tem esse grupo Gaia. Então, o que o Otto faz? Ele coloca a pessoa no centro. Então, a minha mentoria, por exemplo, ela está sendo construída muito nessa linha do Otto. A gente tem que olhar para a gente primeiro, porque
não adianta você olhar, por exemplo, uma pesquisa e falar, bom, agora engenharia de alimentos está em alta, que era na minha época, né? Engenharia de alimentos, minha mãe falava, você tem que fazer isso, que você vai ter emprego. E isso não adianta mais, né? A gente vê todas as profissões precisando aprender tecnologia, a gente precisa entender como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Então, você vê físicos, todos, assim, todo mundo que está na faculdade hoje sabe programar, aprende a programar, e isso desenvolve uma habilidade cognitiva que a gente não estava acostumado a ter. Então, isso é muito bom, que a gente dividia as pessoas. Não, você é biomédicas, biologia, não sei o quê. Você é humanas e você é exatas. Então, só o cara de exatas desenvolvia essa parte do raciocínio, que é espetacular a gente ter. E aí a gente vê que não é um bicho de sete cabeças, né? No meu trabalho com os jovens, a gente trabalha com isso e a gente vai precisar disso. Mas, fora a tecnologia, que é uma coisa, né? A gente está aqui agora usando a tecnologia, é uma coisa extremamente necessária, indispensável, não vai mais dar para a gente realmente viver sem isso. O que tem dentro de mim, né? Que me traz para o caminho correto para mim, porque o caminho correto de cada um só ele mesmo vai descobrir. Então eu parto na mentoria, primeiro a gente vai fazer um trabalho desse autoconhecimento, como é que eu acelero esse autoconhecimento, como é que eu me descubro, que é um processo eterno, né? Porque a gente vai mudando durante a vida e o mundo vai mudando em volta da gente. Então, é um processo eterno, a gente vai fazer um exercício que é para agora, para esse meu momento de vida, ele vai me ajudar, entendeu? E aí a gente vai revisando isso ao longo da vida. Depois eu olho para fora, eu olho para dentro primeiro e depois eu olho para fora. E aí eu vou buscar esse meu caminho, juntando aquilo que eu já tenho dentro de mim, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu faço bem, papapá, com o que o mercado precisa, né? Com algo que eu possa fazer e não pirar com aquilo, me sentir um escravo, entendeu? Então, a Yumi tá levantando a mãozinha, tá? Então, o meu processo também é um pouco parecido nesse sentido, mas a Lala tem uma metodologia mesmo. Ela vai falar com as empresas e tal para aplicar essa metodologia e ter esse outro olhar mais artístico, espiritual, que para nós que trabalhamos assim com uma linha mais tradicional da sustentabilidade, está dentro do social. Isso tem que estar dentro do social. E ontem eu só queria só mais esse comentário, antes de você falar, mas eu queria comentar que ontem eu estava numa webinar do CBEDS, que é uma coalizão que a gente chama, um grupo, né, de empresas, onde estão as 60 maiores empresas do Brasil em faturamento. E ali tem vários grupos de trabalho dentro de temáticas de sustentabilidade e o webinar de ontem era sobre pessoas, sobre essas questões do trabalho. E eles não sabem, ninguém sabe como vai ser, entendeu? Mas foi discutido isso, um pouco disso que eu acabei de falar, no sentido de talvez a gente tenha que ter mais pessoas empregadas trabalhando por menos tempo, para a gente poder empregar mais pessoas, ao invés de ter uma pessoa trabalhando 15, 16 horas por dia, né, pirando e ganhando um salário lá que podia servir a 6 pessoas. A gente sabe que é assim, né? Então, isso está sendo discutido nesses grupos de empresas que já pensam sustentabilidade há muito tempo, né? Já tentam traduzir isso em práticas há muito tempo nas empresas e que vivem também vários dilemas, porque, sei lá, a empresa, por exemplo, a própria Natura, né, que falou isso, que tem a Denise Rios. A Denise Rios era de um banco, né? Era do Itaú. E aí ela foi para a Natura e a própria Natura ela tem vários dilemas ali dentro. Apesar de ser uma das empresas mais exemplares nisso, em sustentabilidade e tudo mais, ela também traz dilemas junto com ela, sabe? Então você pega, por exemplo, como consumidor, se você for analisar o rótulo dela, você vai ver que o produto XPTO lá de castanha do Pará, ele tem 1% de castanha do Pará, mas a castanha do Pará é o nome do produto, você acha que é 90% de castanha do Pará. Então, os dilemas, eles estão intrínsecos, né, nos negócios e principalmente na questão da sustentabilidade. Não tem perfeição, tá?
mas eu acho que dá para melhorar muito. Acho que a gente precisa buscar isso e é importante que a sociedade faça essa exigência. Então, no momento que uma psicóloga se interessa, sabe, uma pessoa de direito e começa a levar isso para dentro da área dela, a gente começa a ter um público mais exigente e aí todo mundo tem que fazer melhor. É isso, a Nativa até me mandou mensagem, né, da gente conversar. Eu vou falar só uma coisa. E aí eu me fala, desculpe, mas só para complementar o que ela trouxe para mim a bola aqui rapidinho, eu super entendo esse seu pensamento das caixinhas, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. E cada vez mais eu compreendo que é impossível a criação. Eu trabalho com design thinking, desenvolvimento de projetos, faço um trabalho bem nessa linha do que você disse, autoconhecimento, conhecimento do mundo, e aí a gente pode começar a construir, a criar, tarará. Então, eu trabalho essa jornada. E eu vejo tanto que é complicado e muitas vezes improdutivo quando eu tenho uma turma só com psicólogos, como as que eu acabo montando, porque o máximo que acontece é assim, Dani, um é da área do trabalho, o outro era só do hospital, e aí isso já é uma diferença, mas entende? Eu não tenho engenheiro ali para falar um troço que não tem nada a ver, e aí eu sinto essa dificuldade. Eu já fui mentora de hackathon, já fiz um monte de coisa, então eu já vi o tanto que isso é legal. Mas eu não tenho força hoje, porque eu trabalho sozinha. Eu não tenho, sabe, eu não estou dentro eu sou consultora também, então, você entende? Assim, eu queria sei lá, Então, queria contar isso. um outro valor que a pandemia está trazendo para a gente, muito importante para a gente olhar, é a questão de trabalhar de forma coletiva. Da gente finalmente entender que a gente não está aqui para competir, a gente está aqui tentando sobreviver num mundo tão assim complexo, com todos esses problemas, então a gente precisa aprender a trabalhar mais de forma coletiva. Então, quando eu falo assim que as empresas mesmo estão pensando em dividir o salário daquela pessoa de 30 para 6 pessoas com 5, entendeu? Isso também é a gente mudar esse olhar e dividir um pouco, entendeu? Dividir para somar, digamos assim. E o que eu tenho encontrado de caminho nessa solidão da consultor que quer fazer tudo, na verdade, eu nunca consegui trabalhar sozinha na minha vida, né? Eu tenho tarefas que eu preciso fazer sozinha, concentrada, mas a maior parte do meu trabalho sempre foi com gente, a vida toda eu preciso dessa troca. Então, eu sempre busquei, mesmo que fosse um mentor informal, eu adotei o mentor e falei para ele, falei, olha, eu tô aqui, queria conversar com você sobre isso, e chamava ele de mentor, para mim você é meu mentor e tal. Então, isso é uma coisa interessante para quem está nessa busca, é adotar esses mentores, é solicitar isso, sabe? Para uma pessoa que você admira e tudo mais, e todo mundo pode ser mentor. Então, diferente de coaching, né? Que você precisa ter uma formação, você vai ter ferramentas e tal, o mentor você pode adotar e ele pode ir te passando esse conhecimento, esse olhar, trocando com você angústias e tudo mais. Então, isso é um caminho e eu tenho trabalhado muito com parcerias diversas. Então, eu estou testando parcerias, sabe? Eu tenho uma rede muito forte, isso eu formei ao longo desses 8 anos. Eu fui conhecendo pessoas e não era assim, como ainda acontece hoje, as pessoas te adicionam no LinkedIn e nem mensagem elas te mandam. Isso é uma coisa que é um erro muito comum e todo mundo faz isso. Isso não é networking, né? Eu trabalho com o LinkedIn desde 2005, né? Eu uso essa ferramenta, eu adoro o LinkedIn. Então, eu tenho raiva de quando a pessoa faz isso, porque eu não sei o que ela viu em mim, que ela quer ter contato comigo. Aí eu vou lá, olho o perfil dela e não vejo nada. E aí, tem gente que eu não aceito, que é, né, assim, a maior parte das pessoas aceita, eu não aceito, porque vai ficar lá fazendo volume, eu não sei o que eu vou fazer com essa pessoa. Então, se você achou interessante o perfil de uma pessoa, peça uma conversa, peça um café, né? Agora tá tão fácil a gente fazer um café virtual, né? Muito mais fácil, ou manda uma mensagem, sabe? Então, é importante a gente saber fazer essas conexões para quando a gente estiver num momento assim, né? Por exemplo, agora eu estou precisando de um parceiro que me ajude a editar vídeo. Será que tal pessoa gostaria de trabalhar em parceria comigo?
E aí você tem essa conexão e consegue ter parcerias para o trabalho. Então, ao invés de você se matar para fazer uma coisa que você não é tão boa e pegar todo o orçamento, de repente você pode dividir. E aí a pessoa vai lembrar de você uma outra vez também. Entendeu? Então, esse pensamento da gente trabalhar em coletividade, ele precisa ser exercitado agora. E as próprias empresas estão trazendo essa visão também. Né? Elas estão trabalhando com outras empresas, que antes ela olhava e achava que era um concorrente, né? Então, assim, o nosso único concorrente agora chama coronavírus, né? É contra ele que a gente precisa brigar, né? E ele também, cá para nós, assim, ele não é o demônio que saiu lá da Bíblia e veio atacar a gente, né? Ele é um resultado, assim, uma consequência do que a gente fez com os nossos biomas, né? A gente tá abrindo esse cerco, né? A bióloga tá aí, pode me ajudar. Então, assim, a gente tem um ecossistema funcionando, vem o homem, começa a concretar tudo, e aí, de repente, a gente começa a invadir essas áreas cada vez mais, e as coisas que estão ali, os organismos que estão ali, eles escapam, e aí acabou que a gente chegou nesse ponto. Então, esse olhar sistêmico é muito importante para a gente entender isso. A gente está vivendo consequências que a gente mesmo buscou como humanidade, sabe? Não estou falando a culpa é sua, que pegou sacolinha na feira, mas como humanidade, sim, todos nós pegamos e estamos sofrendo essas consequências, né? Yumi, eu vou deixar você falar porque faltou eu contar um pouquinho da história para vocês entenderem como é que eu cheguei aqui de repente, né? Isso, na verdade, acho até legal você falar disso antes, porque eu ia te pedir algo mais, não sei, vai parecer uma pergunta meio idiota, mas é uma pergunta assim que eu não tenho muito definida na minha cabeça, isso é desde o meu ensino médio. Eu falo isso pra você porque eu acabei de me formar, tá? Eu não entendo na faculdade ainda, eu falei, mano, eu preciso tirar um tempo, porque não sei o que eu quero fazer, não tenho ideia, 200 mil opções, aí eu falei, beleza, vou tirar um ano aí pra descobrir. Então, maravilhosa. E aí, enfim, só que eu não tenho noção do que significa ter uma carreira. O que é ter uma carreira? Significa só trabalhar? Significa você construir a sua vida inteira, incluindo, sei lá, família, filhos, casamento, essas coisas? Significa você se sentir bem? O que significa ser carreira? Muito boa essa pergunta. Eu acho que isso é até uma palavra bem dos anos 90, né? Carreira, que você entrava e você ia tendo, subindo em níveis hierárquicos dentro de uma organização, né? Mas não, eu acho que a carreira hoje, ela é tudo que você vai acumulando, que você vai pondo na sua mochila, né? De conhecimento e experiências. Então, hoje a carreira, ela é conhecimento mais experiência prática. E aí você está construindo a sua história e você acaba podendo vender para um cliente, que pode ser uma organização ou várias. Quais são as habilidades de você ajudar essa organização ou essas pessoas a resolverem os problemas delas? Então, você tem, por exemplo, a carreira de empreendedor, né? Você pode ter um empreendedor que sempre foi empreendedor desde criança. E você pode ter um empreendedor que passou por outros processos, passou por uma empresa, passou por uma ONG, num trabalho voluntário, somou isso e criou. Então, não existe uma definição que abranja todas as possibilidades de carreira. Mas a carreira em si, para mim, ela é isso. É a soma de tudo que eu estudei, que eu estudo, que eu trago de conhecimento, somado às minhas experiências, que se traduzem em que problema eu posso resolver, né? E aí alguém perguntou aqui, tentei ingressar na área do sistema. Eu vou contar a minha história, porque a Monique fez tem muito a ver com a minha história. Então, quando eu tinha 17, 18, né, que eu saí do colégio lá do ensino médio, eu sabia que eu queria humanas. Mas quando eu saí, eu também não sabia que curso eu queria de graduação. E aí eu tinha uma questão econômica também. A minha mãe era professora, sustentava 3 filhos, meu pai não pagava pensão, tipo aquela coisa meio comum, né? Então a gente se viu num momento que eu não podia também ficar muito tempo. E aí eu estudei sozinha. Na época a gente tinha um programa na TV Cultura chamava Vestibulando. E aí eu estudei sozinha
E a minha irmã falou, pelo que você gosta, eu acho que você deveria fazer letras. E eu fiz aqueles testes vocacionais e dava assim, advogado. E eu não, sabe, eu olhava e falava, meu, deu errado isso daí. E aí eu queria jornalismo e fui mais jornalista, assim, achei que eu não ia conseguir, porque eu não passei no primeiro vestibular. E aí eu fiquei com medo de não conseguir, estudei um ano sozinha e no segundo eu fiquei com medo, olha aí, a síndrome da impostora, né? A Patrícia deve saber. Mulheres têm muito disso de não se acharem capazes. E aí eu fiz o segundo, eu fiz o segundo vestibular e entrei em letras com a pontuação de jornalismo, que é para dar aquele tapa na cara, né? Pá. E aí a minha graduação é em letras, que é uma coisa extremamente humana, literatura. Eu sou professora de português, para falar a verdade. E aí fui trabalhar, porque a minha mãe falou assim, então, né? Vocês precisam pagar o condomínio, a água, a luz e o telefone. Eu vou pagar a comida e sei lá o que mais. Aí foi isso. Aí eu fui trabalhar no banco, porque o banco tinha um programa na USP e ele contratava os estudantes e ao invés de você trabalhar 6 horas, você trabalhava 4 horas. Então era maravilhoso, porque eu ganhava super bem para quem trabalhava 4 horas e todo dia meu chefe pedia para eu fazer hora extra. Então eu tirava assim, sei lá, 150% do salário porque eu fazia 2 horas extras, que era o máximo todo dia. E aí eu comecei a trabalhar no banco e o que me segurava no banco era que eu trabalhava realmente com pessoas, eu atendia os meus colegas da universidade e tal. Eu acho que assim, o que me destacou ali foi a questão do próprio atendimento, de você dar atenção, coisas que não eram muito comuns, entendeu? O mercado, ele sempre tratou o cliente de qualquer jeito. A empresa, ela se achava melhor que o cliente e achava que o cliente não estava fazendo mais que obrigação de comprar os produtos dela. Isso todas as empresas em geral, sabe? Não tinha código de defesa do consumidor, essas coisas. E aí a minha chefe lá na época falou assim, eu acho que você devia entrar no trainee, porque você vai se dar bem. Porque como eu tinha um atendimento muito humano com as pessoas, eu vendia as coisas meio que de forma não automática, mas natural. Porque, entendeu? Era um serviço e juntava o que a pessoa precisava com aquilo que o banco tinha para oferecer. E aí eu fui trainee no banco. E aí enfim, eu tive, sei lá, eu passei por algumas agências e tal. Meu trainee foi na maior agência, na verdade. E eu tive a sorte de encontrar um chefe que realmente gostou de mim, um chefe machista, que me assediou, tudo. Mas ele gostava de mim. E ele me desafiava muito. E aí, quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu queria sair do banco porque eu vi que aquilo ali não era a minha praia, né? Ficar vendendo coisa e tal, tinha muita meta, e enfim, aí eu quis sair do banco. E esse chefe, como ele gostava de mim, ele falou: eu só vou deixar você sair se você tiver outro emprego, porque ele sabia que eu era responsável para dividir as contas em casa e tal. E nesse conselho que ele me deu, na verdade, eu acho que ele já sabia que estava rolando uma compra do banco. E aí foi a grande guinada da minha trajetória ali. Porque o banco foi comprado por uma organização holandesa que já tem esse pensamento de sustentabilidade na veia no país, sabe? E aí o banco se transformou numa empresa onde eu gostaria de trabalhar. Na verdade, eu mudei de empresa sem sair da empresa que eu trabalhava, porque aí eles mudaram tudo. E tudo que eles foram mudando, eu fui me enfiando no meio. Então, eles abriam, por exemplo, um programa, não sei de quê, eu me enfiava no meio. E aí coincidiu muito, na verdade, os valores que eu tinha para mim com os valores da organização. Aí foi uma série de construções que a gente foi fazendo. Então, desde quando o banco foi comprado, eu me identifiquei muito com o banco e naturalmente eu me destaquei nisso, né, na minha atividade, porque eu comprei a ideia do banco, eu vestia realmente a camisa, como a gente falava, né, porque tinha muito a ver, entendeu? Então,
mudou muita coisa e tal, e eu fui me enfiando nessas oportunidades que eles iam abrindo. Tinha mentoria, eu ia, tinha curso, eu ia, eu pedia para o chefe que gostava de mim, né? E falava, então, mas me bota nesse negócio aí e tal. Então, assim, gente, isso resumindo, que assim, quando a gente está numa empresa grande, era uma empresa grande, é um dos maiores, né? Uma das maiores empresas ainda, esse banco que eu trabalhei do Brasil. Eu acho que a gente precisa também encontrar, através das relações, quem são os aliados que a gente pode ter, sabe, nas organizações. Então, eu sempre fiz muito isso, né? O meu pai era contato publicitário e ele falava assim: a gente, a chave do sucesso está nas pessoas com quem a gente relaciona, sabe? E realmente eu tenho isso para mim até hoje. Então, essa coisa de fazer boas relações, seja para você trabalhar de forma em parceria com a pessoa, com a empresa, isso eu trago desde essa época. Aí eu fui temática. Bom, espera aí um pouquinho que eu vejo essa perguntinha já já. Aí eu fui crescendo ali, até que chegou nesse momento que o banco já tinha essa estratégia de sustentabilidade mais madura, né? E precisava mostrar para os clientes o que significava sustentabilidade na aplicação dos negócios. E eles resolveram abrir uma agência que seria a vitrine disso e me convidaram para ser a gestora nessa agência, né? E aí a gente se preparou muito, a gente escolheu a melhor equipe e tudo mais. Então eu fui para esse lugar assumir essa responsabilidade de traduzir para as pessoas o que a gente fazia lá dentro, que se traduzia num banco que todo mundo queria ser cliente na época desse banco. As pessoas adoravam o banco. Eu encontro pessoas até hoje, quando eu conto que eu trabalhei no Real, a pessoa fala, nossa, eu adorava o Real. Faz 20 anos isso, sei lá quanto tempo. Então, gente, isso se traduz, sabe? É como a admiração que a gente tem pela Natura hoje. Então, quando a empresa faz direitinho, acho que o trabalho dentro de casa, você não precisa contratar tanta propaganda, porque o teu funcionário faz propaganda, o teu cliente, sabe? Ele conta que é verdade, que no dia a dia esses valores éticos são aplicados realmente, entendeu? E aí foi assim, até que o Santander resolveu comprar o banco. E era uma instituição muito diferente. Aí começou a minha vontade de fazer a transição para sair. Porque até quando eu estava lá, os meus chefes, assim, digamos assim, eles tinham um plano para mim, né? Você vai ficar 2 anos nesse lugar, depois eu vou te puxar para cá, a gente vai te treinar para ser uma liderança, tal. E nesse meio tempo, realmente fiz uma formação lá dentro do banco para lideranças, e é uma formação que fez uma diferença brutal na minha vida, porque trabalha com a antroposofia, que é uma linha, né, de trabalho, e você olha muito para a história da sua vida, pega lá tudo que você aprendeu e organiza esse aprendizado para se conhecer melhor e para saber o que fazer com isso. Então, isso nesse período da minha vida foi muito importante, né? Deu até uma separação, entendeu? Então, esses trabalhos individuais que a gente faz são muito importantes, são muito relevantes. Então, quando eu fiz esse trabalho e depois o Santander comprou, eu fiz uma jogada de risco lá, assumi um outro desafio no banco, mas sem acreditar muito na instituição, porque ela realmente não tinha os valores que eu pratico. E foi aí que eu fui atrás de um mentor informal, tá? Que eu tenho até hoje, é uma mentora, na verdade, porque é uma mulher, e fui atrás dela e ela começou a me dar uns direcionamentos do que eu poderia fazer estando dentro do banco para ir para a área de sustentabilidade. Aí talvez responda uma das perguntas aqui. Eu não consegui fazer isso dentro do banco. Por quê? O banco ele tinha níveis de carreira lá dentro, que era quão sênior você era na tua atividade, né? Então, esse nível de senioridade era medido, tinha uns níveis ali e tal. E eu já tinha um nível de senioridade alto,
E na área de sustentabilidade, para eu começar na área, eu não conseguiria entrar nesse mesmo nível porque não era especialista. Então, eu não consegui fazer a transição dentro do banco, porque não tinha o que a gente chama de downgrade, que é você descer um degrauzinho, né? Então, essa transição eu comecei fazendo assim, eu adotei essa mentora, ela foi me dando vários caminhos, eu tinha medo de sair, eu tinha muito medo, porque eu tinha um salário bom, eu já tinha, né? Eu ajudava a minha família, eu tinha uma série de privilégios, assim, e você vai se acostumando, né, com isso. Eu tinha carro, eu tinha não sei o quê, mas como que eu vou fazer? Então, eu tive, nesse momento, por exemplo, se eu tivesse um coach, talvez eu tivesse saído antes do banco. Eu fiquei mais 3 anos no banco, sofrendo que nem uma, sabe, capivara. E tomando tarja preta, tá? E aí o banco começou a fazer cortes assim, 500 pessoas, cada vez que ele ia fechar o trimestre, os resultados, ele cortava 500 pessoas. E aí chegou num momento que eu dancei também, porque eu já não entregava os resultados também do jeito que era antes. Era um banco, sabe? Era uma empresa que não tinha a ver comigo. E aí, numa dessas, eu saí. Só que quando eu saí, foi como se tirasse as algemas, entendeu? Eu fiquei meio perdidinha, assim, umas 3 horas, que é no momento mesmo que você está sendo demitido, e depois, no dia seguinte, eu já estava botando meus planinhos em ação. Porque eu já tinha pensado nisso, né? Eu tinha feito um MBA, né? Eu fui atrás, na época não tinham cursos de sustentabilidade no Brasil, não tinha. Agora a gente tem muita coisa, né? Essa minha mentora, por exemplo, ela é professora na FIA, que tem um curso eu não lembro como é que chama o nome do curso, mas ele é para gestores terem essa visão de sustentabilidade. Então, eles abordam vários aspectos ali da sustentabilidade e você vai aplicar na gestão das empresas, em áreas de sustentabilidade e tal. Então, hoje tem muito curso para você fazer, mas talvez alguma pergunta aqui que me fizeram. O que me trouxe mais experiência? Quando eu saí para o mercado, eu aceitei a proposta menos tradicional que eu tinha, porque eu tinha uma pequena reserva, eu falei, eu vou arriscar um pouquinho. Eu podia ir para uma ONG, que é o Instituto Ethos, que trabalha com sustentabilidade para organizações há sei lá quantos anos, 30 anos, talvez, porque assim, a ONG mais antiga a falar de sustentabilidade aqui no país com empresas. Eu podia ir para lá, eu tinha uma proposta deles e tinha uma outra proposta de uma empresa de impacto social. Isso em 2013. Não tinha, assim, não existia esse mercado, entendeu? Tinha meia dúzia de empresas de impacto no Brasil. Eu fui para a empresa de impacto. E aí eu aprendi muito. A empresa durou 1 ano e quando eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar com a minha mentora em consultoria. Foi aí que eu comecei a consultoria, entendeu? Então, depois eu trabalhei em ONG, né, com jovens. Aí voltei para a empresa de impacto com jovens, então eu tenho hoje essas atividades afins, assim, várias atuações, por conta dessa experiência que eu fui adquirindo também. Então, bancária, né? A bancária que me perguntou a Monique, pô, eu queria trabalhar na área. Uma coisa que eu falo para vocês, gente, as áreas de grandes empresas, assim, você pega uma empresa, ela tem 30 mil funcionários, você vai ver a área de sustentabilidade, tem 10 ou menos. Então, é muito difícil a gente conseguir trabalhar na área de sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que procurar as empresas que combinam com os nossos valores. Primeira coisa, entendeu? Conheça a empresa, tenta descobrir quem trabalha lá no LinkedIn, bate papo com a pessoa, mas é assim mesmo e tal, sabe assim? Pede indicação, tenta descobrir se a empresa é realmente assim. Isso se você quer trabalhar numa empresa, né? Então, se você quer trabalhar numa empresa, o caminho é descobrir se a empresa é do jeito que você gosta. Se ela tem sustentabilidade na veia, todas as áreas da empresa vão ter sustentabilidade, entendeu? Então, você não precisa integrar a área de sustentabilidade que tem 10 pessoas no máximo, né? A maior área que eu já vi, acho que tem 20, mas isso já faz alguns anos, não tem mais, entendeu? Assim, as pesquisas que eu tenho feito, realmente as áreas são cada vez menores e o banco, na época, o Banco ABN Real, quando ele criou a área de sustentabilidade,
tinha uma diretora, que é a Malu Pinto, ela é super conhecida assim no mercado. E aí o presidente do banco, que era o Fábio Barbosa, falou assim para ela: olha, a gente vai criar essa área, mas ela vai sumir, tá? Então a área de sustentabilidade, ela foi criada lá para desaparecer, porque quando todo mundo entendesse o que era sustentabilidade, não precisaria mais da área. E hoje ainda a área é minúscula. Entendeu? Já chegou a ter 50, 30, agora ela deve ter umas 15 pessoas, entendeu? No Banco Santander, que é gigante, né? Tem 50 mil, sei lá, funcionários. Então, gente, é difícil fazer essa transição desta forma para áreas, porque elas realmente estão desaparecendo e a ideia é que não exista mesmo. Você pode ter um gestor, um diretor que responde, mas ele vai trabalhar com as pessoas distribuídas nas demais áreas. Fica confusa. Bom, Monique, eu assim a orientação que eu te dou é a confusão é normal mesmo, ninguém sabe o que quer. E aí, às vezes a gente descobre trabalhar com aquilo por um tempo e depois você sente que quer outra coisa já, sabe? Você quer caminhar para outra coisa, o mundo mudou e tal. Então, o caminho que eu te falo é autoconhecimento para te ajudar a direcionar. Ele não vai responder também todas as questões, mas ele vai te colocar num funil, sabe? Olha, isso parece que tem mais a ver com você, então tenta fazer um estágio, um trabalho voluntário, colaborar em alguma coisa, ou mesmo fazer uma transição que te leve para experimentar essa área, tá. E o outro, deixa eu ver, essa outra pergunta, eu gostaria de saber, a temática, principalmente nas empresas brasileiras, acontece por pressões externas ou na proporção interna? Pois o que tem observado, não há uma significativa consciência da sociedade se querem meio ambiente. Quanto às pressões internas, vejo que apenas as ONGs cobram essa postura sustentável das empresas. Qual o seu entendimento? Também sou super usuário do Instagram, né? Do LinkedIn. Bom, aqui eu concordo com você. Tipo, realmente a gente não tem uma consciência sobre sustentabilidade, senão a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje, né? Então, a minha escolha foi essa, de engajar pessoas e de conscientizar pessoas, porque eu achei que quanto mais gente entendesse o que era sustentabilidade, mais trabalho eu ia ter, entendeu? E aí acabou isso se tornando o meu trabalho de engajamento, de conscientização. Mas a pressão, quando as empresas adotam uma estratégia de sustentabilidade, quando elas escolhem o caminho da sustentabilidade, você pode saber que tem uma liderança envolvida, tá? Uma alta liderança envolvida. Então, isso também vou trazer nos meus estudos ali na mentoria. Então, se você está procurando uma empresa, esse é o caminho, né? Encontre a empresa que tem os valores que combinam com você e um líder que realmente mostra que sustentabilidade é importante naquela organização. Então, isso foi o que aconteceu, por exemplo, na compra do Banco Real ABN pelo Santander. A gente tinha uma liderança que até hoje ele é reconhecido como líder, né? O Fábio, ele fez parte, por exemplo, daquele comitê que a Dilma tinha, era um comitê da sociedade, tinham jovens, cientistas, um comitê, e aí tinha alguns empresários que eram para aconselhamento do governo, né, em questões estratégicas. Então, assim, quando ele saiu, a nossa casinha caiu. E depois que ele saiu, foram saindo as pessoas da equipe dele. Então, a liderança para promover sustentabilidade empresarial, ela é muito importante, tá? Então, esse é um caminho. E a pressão, por mais que ela aconteça, se não nasce no coração da empresa, a gente consegue ver as empresas respondendo apenas a uma lei. Então, ela é obrigada pela lei a não poluir. Ela só faz o que a lei manda e, mesmo assim, ela fica tentando burlar a lei, entendeu? Ela fica tentando uma brecha, como eles falam na lei. Então, é isso que a gente vê ali nas empresas e as ONGs cobrando, porque as ONGs, elas são uma forma de nos representar, né? A ONG, ela tem, assim, a capacidade, então eu apoio muito as ONGs por isso, porque elas são a representação da sociedade civil, é muito importante. E aí é muito difícil mesmo você ver, olha, se eu for te falar, eu teria que pensar muito aqui para descobrir um exemplo,
onde a sustentabilidade partiu de baixo, porque por mais que as pessoas queiram muito que a empresa pratique, as decisões vão depender de acionistas, de um presidente, de um dono de uma empresa, entendeu? E se a pessoa não entende sustentabilidade, se a sustentabilidade não toca o coração dela, ela vai se preocupar com o quanto ela precisa ganhar para pagar as contas dela ou para acumular bens e tudo mais. Então, eu não conheço um movimento que parte assim realmente interno e da base, tá? Andresa, como conseguir clientes para começar a trabalhar com consultoria? Meu medo é investir numa consultoria e não conseguir viver disso. Bom, quando eu saí do banco, eu fiz uma. Tem empresas que eu não sei o nome disso em português, mas é como são empresas de recolocação, sabe? Então eu fiz um trabalho com essas empresas e tinha psicólogas lá e coach. E aí a empresa fazia toda uma preparação do profissional que queria ser consultor, né? Na época, o meu planejamento era voltar para uma grande organização. Então eu não fiz essa preparação para consultor. Eu aprendi a dinâmica da consultoria na prática, mas existe uma preparação para isso, entendeu? Então, tem empresas que trabalham com isso, com recolocação profissional, e aí eles têm profissionais e tem uma trilha, digamos assim, que te ajuda a se preparar para ser consultor, tá? E para conseguir clientes e tal. Hoje, Andresa, eu postei um evento hoje que vai acontecer a semana que vem, que o pessoal da. Sabe quando eu falei que eu fiz um treinamento de liderança e tinha um pessoal da antroposofia? Chama Ecossocial essa consultoria. E eles têm um programa que chama Parsifal 21. Eles estão fazendo encontros gratuitos. Esse programa é super valorizado no mercado, é um negócio caro e tal. E desde que a pandemia começou, eles estão fazendo sessões gratuitas com esse grupo de aconselhamento. E às vezes a sessão é para empresas e eu participei de uma sessão para consultoria. Foi maravilhosa, tá? Então fica de olho ali, eu posto e eu deixo salvo nos eventos. É uma forma também de você se direcionar ali e levar essa questão para um grupo super sênior, tá? Para te aconselhar. Então, acredita em desenvolvimento sustentável? Então, gente, eu vejo eu sigo muitos professores que eu admiro, assim, sabe? Gente, como vocês entrevistaram, por exemplo, o Carlos Nobre, o professor Ricardo Abramovay, que é da cadeira de Economia na USP, e existe uma questão aí que a gente está discutindo. Será que é possível desenvolvimento? Eu acho que olhando desenvolvimento como crescimento contínuo e infinito, não, né? Tá claro, né? O mundo é finito, como é que você vai crescer indefinidamente? Então, isso é uma coisa que a gente fala há muitos anos, né? E o próprio desenvolvimento sustentável, como ele foi definido pela BRU, né? Pela Bru Grundtland, da ONU, né? Pela definição da ONU, que é você olhar para a natureza como recursos e você olhar para o desenvolvimento sustentável como uma coisa equilibrada, que usa os recursos, mas dando um tempo para a Terra se regenerar e fazendo justiça social e tudo mais, eu acredito cada dia menos, sinceramente. Eu acho que precisa mudar o sistema todo. Estou estudando ecologia profunda, então sei lá, o Ailton Krenak vai rir de desenvolvimento sustentável, né? Porque eu falo, meu, isso é ridículo, não tem como, entendeu? Então, existe um questionamento muito grande disso. Hoje eu vejo a própria sustentabilidade definida com essa linha de pensamento, né, de 1980 e pouco, ela mostrava que a gente tinha que ir para o abismo com uma velocidade mais lenta, entendeu? E eu acho que não, que o caminho que a gente tem que tomar não é esse, de ir de uma forma mais lenta para o abismo, é outro caminho, construir outro caminho. E aí a gente fala de regeneração, de processos regenerativos, de economia circular, sabe? Aí é outro caminho, não esse, entendeu? Da gente ter um sistema que nos represente mais do que o capitalismo, né? Um sistema econômico que seja mais justo mesmo e tal. Então, eu acho que é outro
caminho. E aí vamos deixar a pergunta para a Yumi, para a gente ir finalizando de repente. Foi mal, né? A gente deu uma esticada aqui, eu até falo pra você. Mas, eu adoro quando a conversa assim vai bem suave mesmo, eu gosto. Eu ia te fazer uma pergunta mais relacionada à questão, assim, eu gosto bastante de bater na tecla, assim, eu acho que aqui tem bastante mulheres, né? Então geralmente a gente sabe bem o que passa. E você mesmo falou, né? A gente passa por questões de síndrome do impostor, diversas coisas, mas agora, principalmente nessa época de pandemia, a gente vê como a liderança feminina, né? Principalmente os principais países que lideram, né, o combate à Covid-19 são liderados por mulheres e tudo mais. E por acaso também são países que se preocupam muito com a questão da sustentabilidade. E eu converso muito isso principalmente as influencers, né? Que a gente acabou convidando, e aí a gente conversa sempre e fala que, sei lá, geralmente no máximo 3/4, um quarto, aliás, perdão, um quarto do público, né, que as mulheres atingem, ou que, na verdade, que perfis que falam de sustentabilidade, meio ambiente, etc., preservação, só atinge um quarto dos homens, sabe? Um quarto do público é homem. E aí eu queria saber, assim, por que nessa questão de desenvolvimento de carreira, de criação, etc., o quanto isso se relaciona com o fato de que pouquíssimos homens se interessam sobre a questão. Porque eu, pelo menos, eu vou dizer aqui um achismo meu, que eu acredito que seja pelo fato de que homens são criados para, não vou dizer cuidar da casa, né? Mas são criados para trazer o sustento para casa, mas não era bem isso que eu ia falar. São criados para ganhar dinheiro e a qualquer custo, e as mulheres são criadas para cuidar. E a partir desse momento a gente tem essa visão ampla, né, da sociedade como todos somos conjuntos. Eu tô aqui, você tá aqui, e a gente tem que cuidar para que a gente continue aqui, sabe? Eu não sei, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa sua opinião. Eu tenho esse dado também, 30% dos meus seguidores são homens, só 30%, mas só que assim, dentro desses 30%, você tem ali o Instagram, eu acho que ele só deixa você optar por homem e mulher. E você tem outros gêneros dentro desse homem ali, entendeu? E você tem outras, assim, pessoas também que se definem contra a sexualidade e tal, e aí trazem um pouco desse feminino. Que assim, todos nós temos o feminino e o masculino, né? Alguns aspectos mais fortes são relacionados ao masculino, mas não a questão de gênero. Isso tem uma questão espiritual, tem algumas linhas de estudo que falam disso, sabe? Eu outro dia fui numa palestra que ela vê a mente mesmo e os valores como sendo masculino e feminino, tipo yin e yang. Entendeu? Então, esse cuidar é muito relacionado com o feminino nos arquétipos e tudo mais. E ontem, nessa conversa com o Sebedes, a gente, um homem, o único homem que estava na mesa, estava a Amanda, sabe a Amanda da Engajamundo, maravilhosa? Maravilhosa, as coisas que ela colocou, tá no YouTube, viu, gente? Eu postei hoje para vocês verem. Então, tinha uma mesa com 3 mulheres, a Amanda no meio e um homem. E um homem muito sensível, inclusive, assim, sabe, muito humano, né? Não aquele estereótipo de homem. E ele trouxe essa questão que a gente vai entrar numa nova era e a gente está quebrando um novo paradigma. Então, a gente teve uma primeira era que era do privilégio, das pessoas que foram acumulando privilégios. A gente teve, como é que era? Uma era do sucesso, do paradigma do sucesso, né, de ser bem-sucedidos e tal, e nós estamos entrando num novo paradigma que é o do cuidado, em todos os sentidos. Então, ele estava falando isso, ele é consultor para empresas gigantes, assim, de que as empresas, assim, mudando a sua razão de existir, né, para serem empresas que cuidam da sociedade. O que ela faz para, sabe? Qual é a razão social dela? A razão dela existir é ela cuidar de qual o problema da sociedade. Então, ele trouxe esse questionamento de que a gente tem que quebrar esse paradigma agora e entrar realmente nessa era do cuidado. E sim, nós estamos vivendo, sim, muito forte isso. Eu acho que a gente pode olhar para os amigos e começar a identificar isso. Na sua geração, sabe?
eu tenho uma sobrinha que tem 23 e um sobrinho que tem 18. Eu vejo que na geração deles é um pouco diferente, porque as mães já foram diferentes, né? As tias, tipo eu, tal, a gente já trouxe esses novos questionamentos. Então, existem mais pessoas com essa sensibilidade. Nos próprios grupos de jovens, eu vejo, assim, meninos super defendendo as meninas com relação a feminismo e tal, apoiando, né, entendendo, sabe? Então, existe uma mudança que a gente precisa fazer nessa outra geração, que ainda tem um número maior de pessoas, né, nessas gerações que ficaram para trás, nas pessoas da minha idade, assim, na faixa dos 30 também tem um número muito grande ainda de homens que não entendem essas questões, que não compreendem, sabe? Que acham que são muito machistas, que tem todas essas questões de masculinidade e que o cuidar é uma função feminina, né? Então, sim, eu acho que está tudo mudando ao mesmo tempo e é muita coisa, né? É muita coisa ao mesmo tempo para mudar, mas nessa questão de homens, de carreira, ainda isso se sobressai muito, tanto que no exterior, a gente tem mais mulheres líderes em sustentabilidade, é uma coisa mais equivalente, homens e mulheres, sabe? E aqui você tem áreas repletas de mulheres, né? Porque você vê, a maior parte das influenciadoras são mulheres e tudo mais, e você tem meia dúzia de gato pingado de homens, e você tem os líderes das empresas hegemonicamente sendo homens, né? E aí você tem as empresas que têm líderes mulheres, quando você olha para elas, você vê uma diferença brutal dentro da empresa, de como ela entende melhor a questão da sustentabilidade, que é muito essa questão de cuidado, de respeito, sabe? E tem um exemplo que era a Schneider, por exemplo, ela acabou de mudar, acabou, sei lá, o ano passado ela mudou da Schneider Electric, que era uma empresa que tem muito sustentabilidade na veia, para a Microsoft. Então, essa empresa, a gente vai começar a olhar para ela e observar uma mudança grande. A própria Luísa Trajano, o que ela fez quando a pandemia começou, sabe? Então, assim, as atitudes que as líderes mulheres têm, elas são rápidas, assim, para o cuidar, né? Tem vários exemplos. A Avon era uma presidente também, mulher. Então, tem alguns exemplos já no Brasil que mostram isso, que é diferente sim, e uma questão que é uma questão social mesmo, antropológica aí, que a gente tem que mudar também depende da gente, sabe? Porque a gente também é machista, né? A gente não nasceu perfeitinha, não. A gente aprendeu coisas erradas, a gente escorrega, a gente fala besteira. Às vezes você vai brincar com uma criança e você se pega, fala, putz, olha o que eu fiz, sabe? Tendo um comportamento machista e tudo mais. Então é um aprendizado como humanidade, né? Trabalhos e outras atividades profissionais. Bom, mais alguma pergunta, gente? Eu ia só. É que eu não sei como é que você tá em questão de tempo, porque a Patrícia me mandou uma mensagem aqui no privado. E aí, tipo, eu só queria que ela comentasse um pouquinho, porque eu particularmente não sei, eu sou muito curiosa das coisas, eu quero saber de tudo, gente. Desculpa, eu acho que eu vou explodir de tanto querer saber de coisas. Patrícia, pode falar. Eu só trouxe a contribuição de que existem diferenças neurológicas para além das diferenças sociais e culturais. Existem, de fato, diferenças neurológicas. Eu devia ter perguntado isso ontem pro Reinaldo, né? A gente tava falando de evolução, né? Isso, e aí isso. eu podia ter perguntado isso. Eu não... Não, mas você sabe que esses estudos eles são bem controversos mesmo dentro da área. Mas eu fui estagiária quando eu estava em São Paulo, no Hospital das Clínicas, num projeto que é o Gender Group, que é um grupo de pesquisa e estudos em gênero, tá? E o professor Dr. Luiz Kuchnir, que era o chefe, né, do setor, ele até hoje, ele é presidente desse setor há 40 anos, enfim. Ele é psiquiatra, psicodramatista, é um cara fantástico, assim. Parece um elfo, é muito bonitinho o jeito dele, sabe? Elfo do Senhor dos Anéis. Enfim, e ele tem um trabalho histórico que ele tem vários livros. Eu acho que agora já tem mais de 13 livros falando sobre a diferença entre vida, né, e jeito de ser, e etc. E ele desenvolveu, inclusive, metodologias de trabalho terapêutico diferentes para homens e mulheres, de acordo com essas diferenças que são reais. Então, assim,
não são diferenças. Eu vejo, por isso que eu falo que é um assunto controverso, entendeu? Porque a gente tem que defender direitos iguais, porque somos todos cidadãos. Porém, biologicamente, socialmente, psicologicamente, temos constituições de fato diferentes. E aí a grande questão é que não é porque é diferente que é melhor ou pior, né? E daí por isso que a gente se confunde. Então, por exemplo, só para trazer um exemplo um pouco mais claro, eu não vou ter dados aqui, até porque, enfim, mas eu passo depois o meu TCC da graduação, que foi a Constituição do Papel Sexual, aliás, a Constituição da Identidade Sexual Feminina à luz do psicodrama. Então, estudei isso um tempo. E, de fato, assim, existe como tudo na psicologia, né? Não tem consenso em porra nenhuma. A grande questão... Desculpa, já... Mas não tem, é tudo movimento, né? É tudo movimento. A ciência não é exata, né? Exato. É questionamento. Então, tem uma galera que puxa o lado do biológico, aí vai ter a galera que puxa o lado social. No fundo, tem tudo. E aí, uma coisa interessante é que a gente nunca pode ter um olhar, gente, muito ou 8 ou 80. A gente sempre tem que ver tudo junto ao mesmo tempo, que eu acho que é um olhar sustentável e sistêmico, inclusive para essas questões. Mas, de fato, existem, por exemplo, pesquisas que mostram que mulheres produzem um nível maior de ocitocina, que é considerado o hormônio do cuidado maior, enquanto homens que têm mais testosterona teriam menos. Mas é só um dado. O significado que a gente dá para isso enquanto sociedade é que determina. Entende o que eu estou querendo dizer? O hormônio da felicidade, hein, gente? Pois né? Essa é a prova. Mas é a prova de que a gente deveria derrubar todos os homens que estão no governo, botar tudo mulher, porque aí fica tudo suave. Mentira, gente. Homens não me... Tô brincando. Mas se a gente for... Não, deixa eu fazer o meia-culpa dos aí homens a gente também, vai, né? talvez, para o outro extremo, né? Extremo. Eu tô brincando. Eu tava discutindo isso hoje com os amigos. Mas é isso mesmo. Eu acho que o que a natureza traz de um ensinamento muito lindo e um caminho que eu deixaria para esse biólogo ou bióloga que estava no grupo é o caminho da biomimética, né? Que é uma coisa maravilhosa que nenhuma empresa ainda aceita em aplicar, mas que está entrando nas empresas agora junto com a economia circular. Então, quando a gente quando a gente aplica a metodologia, né, da biomimética, você precisa de um biólogo na equipe, um cara de humanas, que é de gestão, vendas, administração e tal, um designer e um engenheiro. Olha só. Então, é obrigatório um time diverso. Justamente por isso que a Patrícia comentou. Poxa, às vezes eu faço grupos tudo psicólogo, né? Então, quando a gente aprender que a diversidade enriquece, né? Que a nossa riqueza é a diversidade, a biodiversidade, a diversidade cultural, e não tem certo e errado, né? Tem o que soma e o que cada um aproveita daquilo e tal. A gente já está entrando num caminho melhor, né? A gente vai estar direcionando para um caminho melhor. Bom, gente, eu queria agradecer muito o convite, foi uma delícia, também adorei, apesar que eu acho que eu falei sempre mais, né? E queria convidar todo mundo que tiver, assim, possibilidade, né, e que tiver esse interesse para a mentoria de carreira, que eu estou fazendo com uma coach que tem mais de 15 anos também de experiência no mercado e que trabalha no escritório de carreiras da USP, a Cristiane. Então, vai juntar os nossos aprendizados e nossas metodologias. A gente está juntando isso. São 4 encontros de 90 minutos e a gente está com inscrições abertas até o dia 25. Vamos começar dia 27. E fiquem de olho no Sustenta o Quê, porque a gente vai, assim que a turma completar, a gente estabeleceu um mínimo, assim que a turma completar, a gente vai sortear 2 vagas. Então, a gente está aqui na torcida para a gente já fechar essa primeira turminha e agradeço muito o convite, foi uma delícia. Dani, eu queria te agradecer, você é sensacional, sério. Eu adorei tudo de cabo a rabo que você trouxe pra gente, sabe? E, enfim, eu acho que você é uma pessoa muito sabida. Eu, tipo, sempre falo, né? Espero as expectativas. Às vezes eu planejo algumas coisas e aí
as coisas vão de jeito diferente. Eu acho sempre muito melhor do que eu, tipo, vai certinho. Eu gosto quando vai bem fluido assim. Eu gosto bastante de gente que fala. A gente adora gente que fala. Eu gosto muito. Porque eu não tenho que falar muito. E porque aí eu não me bugo, entende? Eu gosto disso. Eu adoro, 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 adoro. Eu acho que você sempre tem alguma coisa boa para trazer pra gente. E eu quero agradecer novamente. Eu quero pedir para todo mundo, gente, que participou. Primeiro, muito obrigada, vocês são os amores. Eu acho que a Dani realmente trouxe a luz, né? Que eu botei lá na pesquisa. A Dani realmente trouxe um pouquinho de luz e disse que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, tá todo mundo bem certo. Então não adianta você ter o plano A, B, C, talvez não precisa, sabe? Porque agora não é o momento, não dá. Ninguém, nem o Bill Gates deve ter o seu plano A, B e C. Enfim, eu quero mais uma vez agradecer vocês e peço de verdade para vocês seguirem a Dani no Sustenta o Quê? E ela também. Eu não sei se o seu perfil você também. Não, meu perfil pessoal, ele é aberto, mas ele é pessoal, né? E o Sustenta o Quê? A gente tem muita interação lá, eu gosto muito, sabe? Na medida do possível. Tipo, agora estou também numa crise no Sustenta o Quê? Porque é difícil, eu não gosto de criar conteúdo tipo jornalístico. Quando eu criei o Sustenta o Quê? Foi para compartilhar o meu conhecimento. Então eu continuo compartilhando, só que agora a gente está preso dentro de casa, né? A gente não está indo nos eventos legais e tal. Então é tudo um pouco mais chato, né? E aí eu tô inventando lá, também tô numa crise assim, querendo inventar coisas novas, né? Mas eu tenho muita interação ali com o público, é muito rico isso, sabe? Eu faço para vocês e o que me move realmente são os feedbacks que vocês me trazem lá. Então é muito importante. Agora, inclusive. Muito obrigada, gente. Vocês estão indo embora, vamos, né? Tomar um lanche. Vamos, que a gente já estourou bastante do limite. É isso, Mas pessoal. Quero agradecer. Deem uma conferida na mentoria de carreiras, que parece estar bem massa. Eu, inclusive, vou correr atrás. Ou esperar, de repente, sorteio, não sei. Brincadeira. Amo vocês, gente, de verdade. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um prazer, viu? Tchau, pessoal. Vou fechar a sala. Beijos.